Estão vendo a tela? Deixa eu ver aqui. Tá sim, Pedro. Turma, aproveitar aí, hoje é o último treinamento dessa rodada. No final do treinamento, quem tiver alguma dúvida referente aos treinamentos anteriores, aos produtos, agora que a linha já está disponível aí para vocês, podem fazer, vamos tentar esclarecer o máximo de dúvidas possíveis. Maravilha. Vou mandar aqui, né? Espero fazer em no máximo uma hora essa parte que é a terminação. E a terminação, gente, é onde mais exige da nossa competência, vamos falar assim, né? Muitas das vezes o cliente se torna cliente da gente em função do acompanhamento ou da assistência, né? E, é, e, é- e realmente é por onde também a gente pode entrar em grandes projetos aí, né? Por ter esse conhecimento, por ter produtos, por ter uma expertise na fase final, que é a engorda, né? E é onde o pecuarista vai investir, mesmo aquele que não faz nada, né? Que dá linha branca o tempo todo, no final ele dá a ração para os boi dele, né? Então, há um investimento, há uma preocupação na terminação dos animais, né? Porque o acabamento é realmente importante, né? E é sobre o acabamento, né, que a gente vai falar, né, bastante, né? E sobre os produtos que encaixam em cada situação, né? Que temos várias situações que a gente vai encontrar, né? E temos também a os fatores, né, que influenciam nesse acabamento, tá? Então a gente vai falar bastante sobre isso aí, né, para poder a gente saber qual produto indicar no momento certo e qual nível de inclusão, né? Se é 1%, se é 1,2, se é 1,5, se é 2% peso vivo, né? Que a gente pode indicar para nosso cliente, tá? Então coloquei duas fotos aí, a primeira de uma engorda a pasto e a outra, né, de um mega do confinamento, né? Para que a gente possa sonhar também, né, em poder atender esses grandes confinamentos aí que existem no Brasil. Bom, essa é uma realidade, né, o que o mercado exige hoje, né, que é o acabamento, né? Por que ele exige? Porque realmente essa cobertura subcutânea ela tem uma importante função de proteger a carcaça contra os danos do resfriamento, né? Que é encurtamento de fibra muscular, né? Quer dizer, a carne fica dura, né? E fica com aspecto queimado também, né? Tá? Se a gente colocar a carne na geladeira, né, sem nenhuma proteção, sem estar num recipiente, ela vai ficar escura, né? Então fica com aspecto de queimado. Isso realmente atrapalha qualquer tipo de comercialização, né? Carne dura e queimada ninguém quer, né? Então são aplicados descontos, né, mediante o não atingimento do acabamento mínimo ou excessivo também, né? Então são essas cinco classificações que a gente tem aí, né? Ausente, escassa de 1 a 3 milímetros, que o mercado quer, né? De 3 a 6 a mediana e uniforme, 6 a 10. Uniforme já seriam aqueles projetos de carnes especiais, né? Eles trabalham mais nessa classificação uniforme, né? 6 a 10 milímetros de gordura. E a excessiva acima de 10, onde já ocorrem perdas, né? Quer dizer, a costela fica toda cheia de gordura, né? Então acaba perdendo, não podendo nem comercializar, né? Tá? Então excessiva também ocorrem descontos. Por isso eu marquei em vermelho, né? Mas o mais comum é a gente ter problemas aí com ausente e escassa, né? Estou falando aqui mais para nossas regiões, né? Nordeste tem, comercializa, né? É, sem gordura, né? Inclusive ausente, né? Mas a grande maioria que eles trabalham lá, né? É, na escassa, né? Vamos lá. Isso aqui é uma apresentação de como seriam os crescimentos, né, dos tecidos, né? Desde o nascimento, que é o ponto A, até o ponto D, que é a maturidade, né? Então, o crescimento, aliás, o B é o nascimento, né? Isso aqui seria o início da gestação, né? Então, há o crescimento ósseo na linha azul, né? Na maturidade cessa o crescimento ósseo, né? Na linha vermelha, o músculo, né? Tá? Ela vai um pouco à frente da muscular, e na linha vermelha, o tecido adiposo, né?
Então, o acúmulo realmente do tecido adiposo, ele vai ocorrer quando o crescimento muscular também vai se reduzindo, né? Tá? Então, muitas das vezes a gente vê bois inteiros, né? Onde com peso, vamos, vamos falar em peso, né? Aos 450 quilos até os 500 quilos, né? A gente vê pouco ou nenhum acúmulo de gordura subcutânea, né? E a partir daí, né, a gente começa a ver, né, um maior acúmulo de gordura, né? A partir de determinado peso, né? Isso tem a ver com isso, né? O crescimento dos tecidos, né? Então, enquanto ele estiver com crescimento muscular e o nosso GMD for baixo, vamos dizer assim, né? A gente não vai observar acúmulo de gordura, tá? Mas o que acontece em confinamento, né? O crescimento dos tecidos é um pouco modificado, né? Sendo que o acúmulo de tecido adiposo ele vai ser realizado junto com os crescimentos ósseo e muscular, tá? Então, realmente precisa ter mais energia, mais proteína para que a gente possa acumular gordura também mesmo com o animal em crescimento, tá? Então, esse é o fundamento do... Você dar uma ração acima de 1%, é o fundamento de você colocar um animal em confinamento e ter uma energia acima de 70% de NDT numa dieta, né? Ok? É para poder acumular gordura junto com o crescimento, tá? E aqui que a gente viu na semana passada, né? Três tipos de sistema produtivo, totalmente a pasto, né? Então, realmente, ele vai acumular gordura aqui a partir dos 500 quilos, né? Onde cessou já o crescimento ósseo e muscular, tá? É possível a gente colocar acabamento mediano aqui? Sim, é possível, né? Desde que cesse o crescimento, né? São animais maduros e de frame não tão muito alto, né? Porque se tiver aqui um meio sangue Angus aqui, ele vai começar a acumular gordura a partir dos 600 quilos, né? Então, tem isso a ver também ao tamanho do animal, né? No outro sistema, né? Então, aqui, ó. É, animais que já atingiram ou cessou o crescimento ósseo muscular, então ocorre a deposição de gordura com GMDs aí, podem variar de 700 gramas a 1,2 kg, né? Quanto mais próximo ao tamanho dele final, né? Um GMD mais baixo eu consigo colocar acabamento de gordura, né? Mas se ele tiver no final do crescimento ainda, ou bem no final do crescimento, eu tenho que colocar um pouquinho mais de energia para conseguir colocar o acabamento, né? Então, e bovinos que não atingiram a maturidade, né? Se eu não colocar um GMD maior, como eu comentei, né? Eu não consigo colocar acabamento nesse animal, tá? Porque ainda tem um requerimento de crescimento ósseo e muscular, tá? Então tem que colocar um GMD maior para colocar acabamento. Essa outra que a gente viu, né, que é o sistema de proteinado o tempo todo, né? Também eu posso ter um acabamento mediano aqui, posso, né? Desde que tenha atingido, né, o tamanho onde o acúmulo de gordura já é possível, né? Então, repito aqui também, né? Se for um animal de frame muito alto, tamanho muito alto, né? é, Provavelmente eu não vou conseguir colocar toda a, a energia, né, suficiente simplesmente com proteinado, né? Então, por isso que a gente às vezes usa, né, rações, né, onde pode variar de 1% a 1,5%, né? Quando usar 1 a 1,5%, a gente vai discutir sobre isso, tá? Mas é possível eu terminar com proteico energético, é assim, né? É possível, né? Animais inteiros também é possível, desde que já tenha chegado no final do seu crescimento, né? Mas o que é comum aí no mercado é o pessoal aos 400 quilos, né? Fazer a castração desses animais, tá? Aí nós vamos falar sobre castração também, né? Mais para frente. E o sistema mais reduzido, né? Um abate até 24 meses, a gente tem a situação do semi-confinamento e confinamento, né? Tá? Onde eu coloco um ganho de peso maior para poder acabar, né? Mesmo animais mais jovens, tá? Ok. Vamos entrar em duas categorias bem específicas, né? Que é terminação de novilhas e bois castrados, né?
Então, que característica a gente tem dessas duas categorias, né? O crescimento ósseo e muscular cessaram ou são reduzidos, né? Por que que acontece na castração, né? É, a gente vai antecipando, né? Vai reduzindo o crescimento muscular e vai antecipando o acúmulo de gordura, né? Porque com a castração, com a ausência de hormônios, que é, a gente vai reduzir, então, o crescimento. E esse animal que provavelmente cresceria até uns 600 quilos, né? A gente, com peso menor, né? A gente vai conseguir, a gente vai, vai ter acúmulo de gordura assim mais cedo, né? Um tempo mais cedo. E a novilha também, né? A novilha a gente tem, é menos musculosa que os machos, né? Então, e também o tamanho delas final é menor que dos machos, né? Então, a partir de determinado peso, né, a gente já tem, né, da maturidade sexual dela, a gente já tem acúmulo de gordura, tá? Então, podemos dizer assim, né, com GMD entre 700 a 1,2 kg, a gente pode ter um acabamento de carcaça satisfatório nessas duas categorias, tá? O que varia de 700 a 1,2 kg é que fase que vai estar esse animal, tá? Então, vamos lá. Então, vamos fazer uma análise dessa foto, né, para que a gente possa raciocinar que tipo de produto eu vou utilizar aqui, tá? Então, nós temos aqui novilhas, com peso já considerável, acima de 10 arrobas aí, com certeza, né? Quem tem o olho mais clínico aí, dá para ver que tem um pouco mais de 10 arrobas, né? O pasto está é, bastante verde, tem bastante oferta, né? Então, o que que a gente precisa saber, né? Se eu vou bater essas novilhas com 400 quilos, né? Tá? E o cliente, né? Ele vai te perguntar que produto eu posso usar aí, né? Se eu tiver no início da estação, né? Novembro, dezembro, onde eu vou ter pasto bom aí por mais 3 ou 4 meses, né? Com certeza, né? Esses 100 quilos que eu vou colocar ganho de 1 quilo por dia, talvez eu não preciso dar ração, né? Eu posso talvez até dar um proteico energético, não é isso? Então, é esse tipo de raciocínio que a gente tem que ter, né? Qual é o prazo, qual é o ganho de peso que eu posso ter, né? E, e assim, para não correr o risco, né, de essa situação estiver lá por março, abril, né, de pastagem e das novilhas, né? E lá para frente eu encontrar uma seca, pasto de pior qualidade, aí o proteico energético não vai dar conta, tá? Aí eu tenho que utilizar a ração, e aí muitas das vezes até mais que 1% peso vivo, tá? Então, essa foto é mais para a gente perguntar, né, se perguntar, né, e poder fazer contas, né, de que maneira, né, e qual produto mais adequado eu posso indicar, ok? Bom, isso aqui é um trabalho onde foram 4 meses e meio, né, esse trabalho. As novilhas entraram com 270 quilos e terminaram com 400 quilos, em torno de 400 quilos, né? Suplementadas algumas com sal mineral, SM, né, o azul, proteico energético 3 gramas por quilo, né, 300 gramas por 100 quilos, e um suplemento energético com 7 gramas, quase 1% peso vivo, né, tá? Então, dá para a gente ver aqui, né, o peso final, né? Houve uma diferença aí de até quase 40 quilos, hein, né? 30 e poucos quilos, né? Entre o sal mineral e o proteico energético, né? E na outra tabelinha, o rendimento de carcaça, né? Tá? 53, 54, quase a 55%. A gente pode ver aqui a diferença entre o proteico, o sal mineral e o proteico energético, né? Conseguiu acabar, né? Pelo rendimento de carcaça que a gente está observando aqui, então, provavelmente os 3 lotes, né? Os 3 tratamentos, a gente conseguiu ter o acabamento, né? É, E os suplementados com proteico energético, né? Não houve diferença de 3 e os 7 gramas no ganho de peso, né? E alguma diferença no rendimento de carcaça, porque houve um acúmulo mais de gordura, né? Quando você forneceu os 7 gramas, tá? Então, que conclusão a gente pode tirar aqui? Deixa eu ir para o próximo slide. Então, tá aqui, né? Começou.
em novembro e terminou em abril, tá? Terminou em abril. Então, 270 quilos a 380, né? Nesse caso, a gente conseguiu fazer o acabamento. Provavelmente devia não, são novilhas Nelore, né? A gente viu aqui, essa foto aqui, né? Nesse peso, mesmo com sal mineral, a gente conseguiu colocar o acabamento, né? Mas provavelmente uma categoria mais de frame maior, talvez não conseguiria colocar o acabamento, né? Estou falando aqui que conclusões a gente pode tirar desse slide aqui, né? Então, um suplemento de 3 gramas, né, foi suficiente, né, para dar, colocar mais de uma arroba mais, né, mais de uma arroba comparado ao sal mineral, né, e que aí a gente pode até fazer conta se valeu a pena ou não, né? Mas a princípio eu diria que valeu a pena porque melhorou o rendimento de carcaça, melhorou o ganho de peso, né? E a gente conseguiu colocar independente, né? É, é claro, né? Tá? Porque já está caminhando para o final das águas, né? Já está no final das águas, tá? Então, conclusão, é possível com sal mineral, desde que a gente tenha pastagem, a gente consiga colocar um ganho de peso acima de 700 gramas, né? E a gente consiga ter, a gente tenha, né, todas as condições, né, de pastagem em animais com genética suficiente, né, para chegar lá, tá? Ok. Esse outro é o que a gente sempre ouve falar, né? A diferença do moio castrado e do bom inteiro, ele vai dar aproximadamente aí de 30 a 40 quilos, né, no final do peso, né? No abate. E é isso que a gente está vendo aí também, né? A gente conseguiu, está vendo isso. Mostrando aqui também que iniciou em julho com Ô 200. Pedro, Oi? Pedro, repete esse slide aí, eu acho que sua internet travou, travou para todo mundo aí. Aqui travou também. Ah, estava Esse instável a minha daí, beleza. internet. Só quando você passou o slide começou a falar. Agora voltou o slide? Tá, beleza. Só que tinha travado sua fala. Ah, travou a fala. Tá. Aqui é para falar sobre machos, né? Sobre machos inteiro e castrado, tá? O macho, nesse experimento aqui, que teve 10 meses, né? Os animais entraram em julho, iniciou o experimento em julho com 233 quilos e terminou, né, em julho também, um ano depois, em julho de 2012, né, esse experimento aqui. E aqui são 3 tratamentos, né? O castrado, que foi castrado no 4º mês, o castrado, o imunocastrado, né, com vacina, Bopriva, e o inteiro, né? O que a gente sempre ouviu falar, né, que a diferença do castrado para o inteiro vai dar em torno de 30 a 40 quilos. É isso que a gente está vendo aqui no resultado do experimento. Animais meio sangue Angus, né? Quer dizer, animais de frame grande, né? E aqui o tratamento era para saber, né, de uma suplementação de 3 gramas por quilo de peso vivo, né? Qual que seria a resposta, né? E se a gente conseguiria ter sucesso também no acabamento, né? Então, é só para a gente entender, né, sobre a questão do castrado e do inteiro, né? Em termos de acabamento. Vamos lá para o próximo slide. Nós vamos ver o acúmulo de gordura, né? Na P8, né? Que seria na picanha, né? Milímetro de gordura na picanha, que seria ali na rampa, né? Entre o ilho e o isquio, né? Então, foi feita com ultrassom essa avaliação. E aqui mostrando os 3 tratamentos, né? Apesar do inteiro, né, ter dado o maior peso, né, de 520 quilos, né? Essa linha pontilhada de baixo aqui é a gordura na picanha dele. Tá na faixa de 4 milímetros, né?
E está caindo, né? Porque nós estamos em julho aqui, a qualidade do pasto está caindo também, tá? Mesmo com um produto de 3 gramas, né? Ok? E já o castrado com vacina ficou no meio, né? E o castrado, né? Já teve mais de 6 milímetros aí na picanha, tá? Talvez não seja o, a quantidade necessária de acabamento, né? Vai estar próximo, talvez, a um pouco acima da escassa, né? Um pouco acima da escassa, mas é para mostrar que a castração realmente faz com que o acúmulo de gordura ocorra mesmo em pesos inferiores aqui. A gente está falando de 480 quilos para um animal inteiro com 522 quilos, tá? Então, o inteiro ele só vai acumular gordura a pasto mesmo, uma suplementação dessa, próximo a 600 quilos, né? Quando ele já estiver bem, né, próximo à maturidade, né? E, ó, entrou em julho, ele não vai terminar, né? Ele não vai terminar, vai ter que entrar na seca e depois acabar só nas águas, tá? Uma estratégia dessa é bastante arriscada, no meu ponto de vista, né? Porque a gente entrou bem aqui na seca, né? Com um proteico energético de 3 gramas, animal castrado. Então, realmente é muito pouco prazo para que a gente tenha sucesso, né? Tá? Estou falando tudo isso para a gente raciocinar em cima dessa situação, né? Tá? Talvez a gordura que terminou esses animais com peso muito leve, né? De 480 a 490 quilos, eu posso levar eles a pasto ainda para 540, 550 quilos, né? Com terminação, né? Com um suplemento proteico energético, mas com peso muito maior que esse, né? Então, vamos falar assim, a estratégia pode levar ao acabamento? Pode, tá? No prazo de um ano, sim, né? Mas é uma estratégia bastante arriscada e eu diria o seguinte, né? Eu usaria essa estratégia se eu tivesse em novembro e dezembro, né? Entre novembro e dezembro, um animal com mais de 400 quilos, né? Usar um proteico energético para terminar animal castrado, ok? Ô Pedro, rapidinho, só volta nesse slide, por favor. Isso. A Esse- título de curiosidade, a fêmea estaria onde aqui? A fêmea? A fêmea é como um animal castrado, tá? Seria Tá. semelhante ao animal castrado, o comportamento dela. Só que aqui a gente está É. vendo o animal inteiro, já com peso, vai ter esse acúmulo de gordura aqui num peso já maior, né? Que seria aqui, na faixa dos seus, a partir dos seus 400 quilos, né? Uhum. E a Certo. fêmea a partir dos 300 quilos, né? A gente já tem esse mesmo comportamento de acúmulo, né? De gordura, tá? Certo. Obrigado. Então, aqui, nosso produto que é muito bom, por sinal, tem dado muito bom resultado. Quem tem utilizado ele para terminar, mesmo para terminação, né? Ele pode ser usado também para recria, né? Bezerro desmamado, né? Mas é, é um produto realmente que tem dado muito resultado em engorda de fêmea, engorda de animal castrado, né? Quando a gente, entrada de confinamento, pré-confinamento também, é um produto muito bom, né? Para a gente poder fazer com que os animais acostumem com o coxo, né? A gente não tenha que tirar muitos animais do confinamento, né? Então, ela tem várias indicações, desde o bezerro até na terminação, tá? Até no início, né, quando a gente desenvolveu esse produto, a gente chamou ele de terminação, né? Mas em função a vários usos que a gente pode ter dele, né, a gente resolveu dar uma outra denominação para que a gente possa usar em vários, né? Fazer a precocinha também. Então, nós temos várias utilizações para esse produto. Mas assim, falando em terminação de animais, né? É tudo aquilo que a gente conversou. A indicação dele depende do estágio de crescimento, né? Tá? Novilhas acima de 300 quilos, se eu tenho mais 3 ou 4 meses de pasto bom, né? Machos castrados acima de 400, 420 quilos, mais 3, 4 meses de pasto bom, eu consigo dar o acabamento suficiente, né? Disponibilidade e ganho médio diário do pasto é importante também, né? Porque esse produto vai agregar 270, 300 gramas, né?
Então, se eu estou precisando colocar 1 quilo por dia, né, o pasto tem que estar pelo menos me dando 600 gramas por dia, né? Então, é esse raciocínio que eu quero que todos nós possamos ter na hora de saber se é esse produto que a gente vai indicar ou se é ração, tá joia? Agora, se eu quero um acabamento de 6 milímetros acima, né, com certeza, né, não seria esse produto não seria o indicado, ok? Tá aqui, né? Ele é aditivado com virginamicina, né? Atende todos os níveis de macro, microminerais, proteína 250 gramas, né? Onde a gente pode entrar até um pouquinho dentro do período de transição, né? Vamos falar abril, maio, se eu tiver pasto até início de junho, né? Se eu tiver acumulado, né, um pouco de massa, pode chegar até um pouquinho para dentro de junho, que eu tenho proteína que pode atender essa situação, né? Mas é aquilo que eu te falei, né? Raciocinem sempre, né, no que o pasto tem a oferecer, né? Quanto de ganho você precisa ter, né? Se eu precisar ter um ganho de 1,2 kg, né? Talvez não seja essa a opção, né? A primeira opção, né? Tranquilo? Espaço de coxo 30 centímetros, tá? Já está bem testado esse produto a campo, né? Mesmo aqui no Paraná, onde a gente já trabalha com ele há bastante tempo, mas em toda a integral, né, ele já está sendo bem utilizado e testado, né? Ok. É isso aqui eu apresentei na reunião passada, né? Se for acabar novilhas nas águas, né? Ele vai adicionar 270 gramas, mais 570 do pasto, 800 gramas por dia, a R$ 8 o quilo, 6,40 de receita, tá? Uma novilha de 360 quilos, consome 1,440 kg a 2,70, 3,88, gerando um resultado positivo de 2,51, né? Um baita de um resultado, né? Tá? O modo de fazer conta, como eu falei, é igual ao da ração. A gente não calcula em ganho adicionado, a gente calcula igual ração, tá bom? Então é um baita de um resultado de positivo, tá? Então não tem nada que supera, né? Quando a gente tem essa opção, tem condição de utilizar um produto dele e dá realmente um resultado positivo bastante interessante. Bom, vamos entrar na linha de rações e o que a gente tem que pensar também na indicação de rações, tá? Então, nós temos aqui Bovimix Corte 15, 16 e 18, né? E a ração total. A ração 15, 16 e a 18, né? A inclusão é de 1 a 1,5% peso vivo, tá? E o raciocínio é mesmo, né? Quando eu utilizo 1% e quando eu utilizo 1,5%. A indicação é vocês que vão definir, olhando ou perguntando, né, para o cliente, né, como é que está a situação dos animais, né? Que tipo de animal, né? Que tipo de acamamento ele precisa ter, né? E também quanto tempo de pasto bom ele vai ter também, tá? Porque a primeira coisa que ele vai perguntar para você é qual é a garantia de peso, né? De ganho de peso, né? Então, a gente tem que formatar tudo isso na cabeça para poder falar, não, aqui, meu senhor, nós vamos trabalhar com 1,5% peso vivo, em função disso, 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 né? E o custo-benefício dá para a gente calcular. E a corte total, que é 2 a 2,5%, né? Aqui não tem volumoso, tá? Então, essas são nossas rações, né? Para terminação a pasto ou confinado também. Aqui eu mostrei, né, o ganho adicionado de uma ração, né? 1% peso vivo, na faixa de 300 a 400 gramas. Depende que estágio, né, que a gente vai ter do pasto. Aqui é no verão, né? Mostrando no verão, que eu posso ter em torno de 300 a 350 gramas de ganho adicionado com 1% peso vivo, tá? Então, aqui dá para a gente já raciocinar, né? Se eu devo indicar 1% ou se eu devo indicar mais que 1% do peso vivo, né? Vai depender do estágio de crescimento do animal, vai depender do tipo de acabamento e o tempo de pasto bom que eu vou ter, tá? Ok. Então aqui são perguntas, né? Eu estou jogando essas perguntas, mas pode ser verdade ou não, né? Então vamos lá.
Machos inteiros somente acumulam gordura necessária se utilizar 1,5 a 1,8% do peso vivo em concentrado, né? Quem achar que sim, já fala, né? Pode ser uma verdade, sim, né? Pode ser uma verdade. Por quê? Animal em crescimento, né? Então está acumulando ainda tecido ósseo e tecido muscular. Então, provavelmente, com ganho de um quilo por dia, eu não vou ter acúmulo de gordura, ou muito pouco acúmulo de gordura, tá? Porque esse animal vai continuar a crescer, 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 e só vai dar acúmulo de gordura a hora que tiver lá na frente, né? A hora que ele cessar mesmo o crescimento muscular dele. Então, talvez 1% não vai dar muito resultado aí. Então, tem que evoluir desse 1%, tá? Animais jovens, né, em semi-confinamento. E machos inteiros adultos podem ter acabamento de carcaça utilizando 1% a 1,2% peso vivo em concentrado? Sim ou não? Eu vou responder aqui, né? Que sim, né? Tá? Eu já respondi na pergunta anterior, né? Então, tudo aqui são afirmações verdadeiras, né? Tá? Em função das características que eu elenquei para vocês, né? A qualidade e a constituição do concentrado importa na deposição de gordura, né? Claro que importa, né? Se eu tiver uma ração de 65% de NDT, né? E uma ração de 72, 73 é muito diferente, né? Tá? Então aqui o que importa é o que vai dentro dessa ração, né? Se são componentes realmente energéticos ou não, né? Que vão realmente, que é o que importa na deposição de gordura, é o quanto de energia que a gente está adicionando aí, tá? Então, às vezes, uma ração barata e baixa energia não vai entregar, né, aquilo que o cliente precisa, né? Então, isso a gente tem que ter esse conhecimento para poder justificar, né? Muitas das vezes, um preço maior e uma ração com uma composição diferente daquelas, né? Rações baratas e cheias de subprodutos, tá ok? Aqui, tá? Isso aqui só para finalizar essa questão da ração, né? Aqui a gente tá vendo uma dieta de confinamento, né? Usando silagem de milho, né? Tá? Quanto de ração que está utilizando numa dieta com silagem de milho? Estou falando de silagem de milho aqui, boa de grão, né? Com 65% de NDT essa silagem de milho, tá? Então a gente usa em torno de 6 quilos de ração, ou seja, 1,3% de peso vivo, do peso vivo, para dar o acabamento em animais que ainda realmente estão em crescimento, certo? Tá? Que é o normalmente a gente vê em confinamentos, né? Entrando com 380, 400 quilos, né? Animais em confinamento, né? Então, quando eu forneço silagem de milho, uma silagem de milho boa, com 65% de NDT, eu preciso de 6 quilos de ração, né? Para poder dar o GMD necessário para acúmulo de gordura e ter uma eficiência no confinamento. E quando o meu volumoso é um bagaço de cana, que tem 45% de NDT, tá? Eu já vou para 9 quilos de ração, ou seja, 2% peso vivo em ração, tá? E aí vem a pergunta, né? É, a pergunta de quantos quilos de ração eu vou usar a pasto, tá? Tá? Meu pasto, ele tá mais para silagem de milho ou bagaço de cana, tá? Aqui, esse pasto aqui tem 58% de NDT, tá? Tem menos que a silagem de milho, certo? Então, na silagem de milho eu estava usando 1,3, tá? Uma boiada de 380 a 400 quilos, né? Provavelmente eu tenho que colocar aquele 1,5% do peso vivo que eu comentei lá atrás, certo? E se meu pasto está mais para bagaço de cana, certo? Aí é o 2%, 1,8, 2% peso vivo, tá certo? Então é isso que a gente tem que ter em mente, né? Para indicar o tipo de ração, né? Se é uma 15, né? A 15 vai nesse pasto aqui, tá certo? Ou se vai uma, uma 18, que vai num pasto desse tipo aqui, usando mais que 1,5% peso vivo, com certeza. Ok? Isso aqui também é importante a gente saber, né? Que eu consigo ter substituição de pasto por ração a partir de 0,6, ó, 0,6% peso vivo. Quer dizer, com 1% peso vivo, realmente eu já tenho substituição.
Então, se um pasto bom, no período das águas, eu consigo ter um ganho com 1,5, 1,5 A por hectare, né? É claro que se eu estou dando 1% do peso vivo em ração, eu posso ir até 3 UA por hectare, né? Que é metade do que ele está comendo, ou 60%, ou 40% do que ele está comendo vai vir via ração, tá certo? Porque há esse efeito substituição, tá? Se o ganho de pasto é eficiente com 1,5 A por hectare no verão, né? Se eu der ração 1% peso vivo, eu posso evoluir isso aí para 2,5, 2,78, sei lá, unidade animal por hectare, que eu vou ter o mesmo, o animal vai estar comendo a mesma coisa se tivesse 1,5, tá? Bom, a corte 15, né? Ela vai até 1,5% peso vivo, tá? Ela é aditivada com virginiamicina. Importante a gente ver aqui que são 40 miligramas de virginiamicina, né? Por quilo. Muitas rações ele trabalha com 20 a 30, né? Então, talvez não consiga ter o efeito necessário que a virginiamicina teria, né? Com apenas 20 ou 30 miligramas, né? Então, isso é bom a gente estar atento também. Ela é vitaminada, né? Ela tem um bom NDT também, né? E aqui também, esse exercício a gente não fez, né? Então, fornecendo 1% peso vivo, ele vai adicionar 400 gramas num pasto que dá 600 gramas de ganho, e vou ter 1 quilo por dia, por exemplo, né? Tá? Usando aquele raciocínio com 1% peso vivo. A R$ 8 o quilo do peso vivo ganho, eu tenho um ganho de R$ 8 por dia, certo? Então, uma novilha de 360 quilos consome 3,6 quilos de ração a 1,80, vai custar 6,48. Então, vai ter um resultado positivo de 1,52, tá? Então, também, né, a gente consegue ter um resultado bem satisfatório. Agora, se eu colocar um macho aqui de 500 quilos, né, tá? Vai comer 5 quilos de ração a 1,80, né? Vai estar próximo a R$ 8, tá? Aí também tem o rendimento de carcaça, que não está nessa conta. Eu vou explicar para vocês como é que funciona o rendimento de carcaça também, como é que a gente calcula usando o rendimento de carcaça, tá? A gente vai trabalhar com ganho de carcaça, não com ganho de peso vivo. Pessoal, isso aí são complicadores na hora de fazer a conta, e se no momento lá na frente a gente for falar sobre engorda mesmo, é preciso a gente falar em ganho de carcaça também, né? Para a gente poder fazer conta de custo-benefício, tá? Eu vou só dar uma pincelada aqui hoje, né? Mas lá na frente, quando a gente for falar mais sobre engorda, mais especificamente, né? A gente falar mais tempo, perder um tempo maior, né? Dispor um tempo maior para falar sobre acabamento, né? E custo-benefício, né? Do uso dessas tecnologias, a gente vai falar sobre ganho de carcaça, tá? Então, tá? Então, a 15, a indicação, desculpa aí o barulho aí. A 15 é a indicação no período das águas, né? Tá? E a 16, o pasto, quando o pasto já reduz um pouco seu valor proteico, né? Tá? A gente começa a ir para fevereiro para frente, né? A gente começa a indicar a 16 no lugar da 15, tá? E ela combina muito bem com silagem de milho, né? Então, não só em semi-confinamento a pasto, mas também em sistemas confinados, né? Com silagem ou silagem de capim. Aí temos a 18, que aqui no caso ela tem um pouquinho menos de energia, né? Tem 68 de NDT, 180, 18% de proteína, também vai de 1 a 1,5% peso vivo, tá? E a indicação dela é quando a pastagem já atingir já o valor proteico mais baixo, né? Abaixo de 7, combina muito bem com silagem com baixo valor proteico, né? Como sorgo e cana, tá? Pô, a cana só tem 2% de proteína, tá? Mas aqui ela vai encaixar bem na cana com 1,5% do peso vivo, né? Tá?
E outra, menos que 1,5 aqui para finalizar com cana ou sorgo, né? A gente viu lá, né? Na quantidade de ração, né? Mesmo em silagem de milho, eu estou trabalhando com 0,3, né? Falando em sorgo e cana, né? Em torno de 1,5% do peso vivo. E a corte ração total, tá? Ela tem um outro aditivo, que é a bacitracina, né? Que ela controla bem a acidose, tá? É, sem volumoso, mas, né, a indicação dessa ração, só voltando aqui, ela tem um pouquinho menos de NDT, né? Mas é uma ração que precisa, mesmo assim, um pouquinho de volumoso para adaptação, né? Seja ele feno, verde ou silagem, né? Então, fornecendo aqui só um exemplo de custo-benefício, né? Fornecendo 2,2% peso vivo. Aqui eu estou falando ganho de carcaça de 1 quilo, um pouco mais de 1 quilo por dia, ganho de carcaça, né? A R$ 16 o quilo da carcaça, né? Vou ter uma receita de 16,80, tá? É um boi de 470 quilos na média. Lá entrou com 400 e saiu com 540, né? No peso médio, né, ele consome 10,34 quilos dessa ração. A 1,40 seria 14,47 a diária média dele. Então tem um resultado positivo de 2,33, tá? Faça uma conta em 2,5% do peso vivo também, né? A gente vai chegar mais próximo aí a gente vai conseguir ter um resultado positivo também, tá? E a Borrimix Elite e a Elite Júnior, né? São duas rações para gado Elite, tá? Com virginiamicina como aditivo, né? Bastante aditivos essa ração tem, né? Palatabilizante, sequestrante. Então, Elite e Elite Júnior, como é que a gente indica? Normalmente, o que que faz o criador, né? Mistura uma ração farelada com silagem, né? Entre 1 a 1,5% peso vivo e complementa com uma ração peletizada. No caso aqui, a gente pode indicar de 1 a 1,5% do peso vivo a Bovimix Elite misturada na silagem e complementar com a Elite Júnior até chegar a 2% do peso vivo na soma total, né? Tá? E bezerros mamando é o contrário. Ele vai consumir Elite Júnior. Aí eu ofereço a mesma mistura de silagem de milho, mais feno, mais ração Bovimix Elite, tá? Aqui são estações específicas, né, que a gente pode fazer de várias formas, né, produzir de várias formas essa dieta. Mas aqui é só para a gente ter uma noção de como é que é feita a indicação, né? Como é que a gente monta as dietas do gado elite, né, o gado de exposição. Bom, temos a linha de concentrado e a linha de núcleos, né? A linha de concentrado são dois produtos, né? Confimix 10, né? Onde, comparado aos produtos de mercado, a gente evoluiu, né? Ao invés de fornecer 1% do peso vivo da mistura pronto, a gente evoluiu para 1,5% peso vivo, que a gente acrescentou fontes de nitrogênio não proteico mais seguras, né? Como ureia protegida, né? Que permite que a gente vá para frente, né? Tá? Então, ele é 10% do Confimix 10 com 90% de milho, tá? E virginiamicina como aditivo, né? Tá aqui a indicação dele, 10 por 90 de milho, né? Ele faz uma ração de 15,6 de proteína. Minerais e aditivos atendem desde o 1% peso vivo. Isso é importante também frisar, né? Como ponto positivo do nosso concentrado, tá? E no nitrogênio não proteico, é ureia e ureia protegida, que permite que a gente vá até 1,5% peso vivo com segurança, tá? Em algumas situações que tem que avançar de 1,5, a gente altera a relação. Em vez de ser 10 por 90, a gente tem feito 8 por 92, tá? Para que a gente consiga ir além disso, tá? Quando há necessidade de ir acima de 1,5% peso vivo.
É uma ração. Pedro, Oi. com o Fumix 10, no caso contrário, existe a possibilidade de, ao invés de trabalhar com 10, aumentar? Se for um gado jovem que está precisando dar uma estruturada finalizar a estrutura de carcaça ali e Se for um trabalhar gado ele com jovem, 15, 15 por é, 85. se for um gado jovem, você pode até fazer uma mistura até de um farelo aí, sabe, Pablo? Né? Trabalhar com 10, 5 e 85. Colocar uns 5% de farelo de soja, por exemplo, né? Se você quiser dar um pouco mais Isso eu tô falando assim, pós-desmama, né? Agora, assim, garrote, não. Pode trabalhar. Você pode trabalhar no até 15 por 85, tá? Sim. Né? Para trabalhar com 1% do peso vivo, sim, tá? No animal jovem, tá? Fazer uma recria aí com ração, né? Pode trabalhar também. Não tinha entendido sua pergunta, mas dá para fazer também, viu, Pablo? Ou É, 12 que por 88. no alto grão a gente, quando a gente percebia que o gado era muito jovem, acabava aumentando um pouco a porcentagem do concentrado na mistura, Para dar mais dando, proteína, né? é, Ok. Nesse caso também dá para fazer. Dá para fazer isso com gado mais jovem, tá? Mas aí limitando a 1% peso vivo, tá? positivo. Obrigado. Joia. Confinamento alto grão, nós temos o Confimix AG, né? É um produto também já bastante testado, onde a gente está oferecendo milho aqui, ó. Importante ver aqui é o milho bom, né? É o milho que faz a função de fibra no rumen do animal, né? Então, por isso o tamanho do milho é importante. Às vezes a gente tem alguns problemas de acidose, mas está relacionado a isso, né? Os grandes problemas de acidose que a gente tem em dieta de alto grão está relacionado à qualidade de milho e à adaptação. E também ao fornecimento diário, né? Tá? O animal come muito no dia, no outro dia não come quase nada, né? Então são esses os maiores problemas no alto grão. E só fazendo para a gente aprender como é que faz, viu? Tá? Não tem receita. Se a gente seguir os protocolos, né? Depois a gente vai entender, né? O porquê que existem esses protocolos, né? De aumento gradual, né? A tal da escadinha da adaptação, né? Que é bastante importante. E essa escadinha depende, pode variar de 15 a 30 dias você fazer uma boa adaptação. Aqui nosso Confimix AG, né? De 2 a 2,5% peso vivo, tá? Da ração pronta. Também já bem conhecida, né? Bastante testada. Teve recorde de venda esse ano passado, né? E é isso. 15 de pellet com 85 de milho. Faz essa mistura bem feitinha. É ruim fazer mistura no coxo, direto no coxo. Tem que fazer uma pré-mistura, nem que seja no rodinho de café, né? Fazer no chão, mas é importante a gente fazer essa pré-mistura, deixar o mais homogêneo possível, né? Porque toda a proteção, toda a proteína está no pellet, tá? Então, se eu tenho uma mistura ruim, o animal come muito mais milho do que o pellet, ele acaba não indo a proteção nem o balanceamento correto, tá? E é isso. As vantagens da dieta, né? Uma pessoa trata 400 bois, né? Tá tratando o saco aqui, né? Tá? E também o acabamento de carcaça, né? Então, animais ficam bem acabados, pouca barriga, né? Então, vai dar um rendimento de carcaça melhor. Muitos que tratam com essa dieta, né? Tem alguma surpresa, porque o animal acumula um pouquinho de gordura, ele já manda para o abate, né? Não rendeu, não acumulou aquela gordura que eu esperava, né? Mas tirou antes também, né? Tirou um pouquinho antes do esperado, tá? Ou também, quando ele pesa na entrada e no final da adaptação ele pesa de novo, né? Aí vê, os animais perderam peso na adaptação. Pode ser que não tenha perdido peso na adaptação, ele perdeu barriga, né? Tá? Ele tinha um rumen lá é, com 40, 50 quilos, né? O conteúdo ruminal. Isso ele se reduziu, às vezes, para
pela metade, né? Então, esses 20 quilos aí que ele perdeu de conteúdo ruminal não é perda de carcaça, né? É perda de componente não carcaça, tá? Então, é importante a gente saber disso também, né? Mas isso aí, como eu falei, né? Numa oportunidade que a gente vai falar só sobre grão inteiro, só sobre confinamento, né? A gente pode destrinchar como é que é o manejo, né? Todo o manejo e tudo que a gente precisa para que a gente tenha sucesso na indicação dessa dieta e no acompanhamento dessas dietas. Outra vantagem, né, que animais de grande porte, né, a gente consegue pôr acabamento nela, né, em animais, né, aqui meio sangue blonde, né, que a gente está vendo aqui, né, consegue pôr acabamento. O peso de abate ainda foi alto também, com 605 quilos, né, mas animais entraram aí com 470, 480 quilos no confinamento do alto grão. Assim, como é que eu indico essa dieta, né? Ou por que o cliente nos procura, né, para fazer esse tipo de dieta, né? São quatro motivos, assim. Um deles, assim, é não tem volumoso para terminação dos animais, né? E dali para frente vai perder peso, né? O outro ponto, né? Ele já realizou lucro na recria, né? Então ele vai aumentar o giro, né? Com uma dieta sem volumoso, sem ter que despender de área para produzir silagem, né? Também seria uma outra estratégia, né? Atender um mercado exigente em qualidade de carne, em acabamento de carcaça, né? Tem muitos projetos de carne nobre aí que utilizam grão inteiro, né? O alto grão para terminar os animais, né? Não precisa de volumoso nenhum e tem, né, uma gordura branquinha, né? É, fica muito bonito, né? É um animal acabado, né, nesse tipo de dieta. Ou aquele cliente falou assim, não, eu já defini o lucro, né? Meu lucro já está definido, né? No meu bezerro, eu já tive uma receita. Na recria, continuei tendo receita. Então, a terminação, às vezes eu posso até empatar nela que meu lucro já está definido, né? Ou o contrário, eu comprei um animal muito barato, né? E já defini meu lucro, mesmo que eu não tenha um bom desempenho na terminação, né? Ou o milho esteja muito caro, eu já defini meu lucro, então eu vou ganhar dinheiro a partir da terminação do animal, tá? Isso aqui é um exemplo, né, onde o lucro já estava definido, né? A gente chama de GOL, né? GOL, gado de origem leiteira, né? Muita gente compra os garrotes abaixo do valor da arroba, né? Então ele já definiu o lucro na compra, tá? Essa categoria de animais tem um consumo maior, né? E um rendimento de carcaça, né? Mesmo que seja maior que isso, eles não pagam mais que isso, tá? Aqui eu consigo também, mesmo que eu empate aqui nessa engorda aqui, eu já realizei o lucro lá atrás, tá? O cruzamento industrial, ele vai produzir um rendimento de carcaça bom, né? Em consumo 2,3, às vezes 2,4, tá? Mas ele responde em ganho de peso também, tá? Esse aqui parece que nasceu para esse tipo de dieta também, né? E o Nelore. O Nelore é o que exige melhor adaptação, né? Consumo é um pouquinho menor, rende também bastante, rende bem, né? Mas exige boa adaptação, né? E que muitas das vezes os animais não conhecem nem coxo, né? Então não adianta. Você tem que adaptar primeiro o animal ao coxo, depois adaptar o animal à dieta, né? E cuidar, né? Cuidar muito bem. Tá aí. Indicação, dieta sem volumoso, no entanto, precisa de volumoso para fazer a adaptação, tá? Então, fornecer 2,2% peso vivo com ganho de 1,1 kg de carcaça a R$ 16, dá uma receita de 17,60. 10 quilos, né, dessa dieta a 1,45 vai custar R$ 14,15. Então, tem um resultado positivo de 2,61, tá? Esse é um modo de calcular, né?
Aqui não está marcado qual é o ganho de peso, mas eu marquei aqui o ganho de carcaça, né? Porque o ganho de peso de carcaça tem um rendimento de carcaça diferente, né? Que é uma conta. Pedro, Preço do produto, né? Tá travado aqui. Pedro, travou Oi. novamente aí. Se você puder voltar um pouco aí. Voltou? Voltou. Na verdade, travou sua fala, né? Ah, só a fala. Tá. Bom, nesse slide eu estava explicando só que é uma dieta sem volumoso, mas precisa de volumoso para adaptação, né? Vai produzir uma receita, um ganho. Aqui eu não marquei o ganho de peso, mas é um ganho de carcaça, né? Esse ganho de carcaça de 1,1 quilo de carcaça vai gerar uma receita de 17,60, num custo, né, de 2,2% peso vivo de R$ 15, vai sobrar 2,61. Tá? Numa outra oportunidade, a gente vai falar sobre ganho de carcaça, tá? Eu acho que não convém agora a gente falar sobre isso, mas se a gente for falar especificamente sobre dieta de alto grão ou de confinamento, é importante a gente saber sobre o ganho de carcaça, tá bom? Mas a princípio é isso aí. Essa dieta daria em torno de um quilo de ganho de carcaça, tá? 1 quilo de carcaça significa 2 arrobas no mês, né? Então você pode fazer a conta, né? Come 10 quilos, 11 quilos por dia, a X reais, né? A dieta pronta, né? Vai custar tanto, mas eu vou ganhar 2 arroba mês, né? Então fica fácil também a gente fazer a conta de custo-benefício, né? Uma dieta de alto grão, tá bom? E aqui fechando, né? Nós temos a linha de confinamento, né? Foi os últimos produtos a serem lançados, né? E a gente pretende entrar, né? Que às vezes é uma porta de entrada numa fazenda grande, né? Onde a gente está mirando, na verdade, a suplementação, mas muitas das vezes o confinamento acaba sendo a porta de entrada, tá? Aí nós formulamos 2 produtos de confinamento, né? Já tinha um, né? Que é esse Bovinúcleo Plus ADE, né? Como o nome diz, ele tem ADE e virginiamicina, né? 1.000 miligramas, tá? Onde a gente pode fazer ração, a gente indicar para o cara fazer ração na propriedade, inclusão de 3,5% a 4%, ou também para ser compor dieta de confinamento também. Então, são 3 núcleos que a gente tem para fazer dieta de confinamento. Esse, que tem a virginiamicina como aditivo, né? Vocês podem ver aqui nas bactérias suscetíveis, né? São aquelas que produzem, né, a acidose, né? Produção de ácido lático. Então, elas são bem suscetíveis, né, à virginiamicina. Então, esse é o ponto, né, principal onde atua a virginiamicina. Tanto é que na dieta de alto grão, né, o aditivo que a gente utiliza é a virginiamicina, tá? Em função dessa atuação bastante forte em bactérias que produzem ácido lático, tá? E aqui um trabalho só para mostrar, né, a combinação da virginiamicina, o uso dela sozinha, né, e a combinação. Então, comparando sem aditivo, monenzina, somente virginiamicina e monenzina com virginiamicina, né? O tratamento com monenzina e virginiamicina, né, produziu o melhor resultado, que é essa conversão alimentar aqui, né, 6,12, tá? O tratamento com só virginiamicina, né, também deu boa conversão alimentar e 120 gramas a mais de ganho de peso, né, comparado a somente virginiamicina ou sem aditivo, tá? Então, o que que a virginiamicina faz? A monenzina, desculpe. A monenzina melhora a conversão, certo? Então, comparando sem aditivo com monenzina, reduziu o consumo, né? Manteve o ganho, né? Então, melhorou a conversão alimentar, né? Comeu menos para produzir a mesma coisa, né? Comeu menos para produzir o mesmo ganho de peso, certo? E a virginiamicina, não.
ela comeu semelhante a sem aditivo, né? Mas ela ganhou mais peso. Por isso a conversão dela foi melhor que a monenzina, tá? Aqui não teve diferença significativa, né? Vocês podem ver aqui na conversão, tá? Mas o tratamento melhor foi a combinação dos dois, ok? Nosso produto só tem a virginamicina, né? Que resumindo, né? Consumo de matéria seca mantém, ganho médio diário aumenta, eficiência alimentar melhora e tem um controle bom contra a acidose. Então, assim, em situações onde a gente não tem muito controle, fazenda não tem muito controle, né? Você tem um aditivo que te dá um pouco mais de segurança alimentar, né? Principalmente contra a acidose, é bastante importante, né? Então, para mim também é um aditivo bastante importante quando eu tenho realmente esse tipo de demanda, né? Ou esse tipo de situação na fazenda, tá? Bom, e aí são os dois novos núcleos que foram desenvolvidos. Confinúcleo BX, BX porque é o tanino, né? É o tanino BX, né? Bipro BX, né? Que compõe esse núcleo, né? E um óleo essencial também, tá? Então, são dois aditivos naturais. Voltou? Eu vi aqui a internet estava instável. Bom, Tá ok, Pedro. tá ok? Tá ok. Então, esse núcleo, ele tem potássio também. Por que potássio, gente? Porque São Paulo usa muito bagaço de cana, né? Como volumoso. E o bagaço de cana não tem nada de potássio. Então, a gente acrescentou o potássio também nesse núcleo. Então, temos cálcio, fósforo, todos os macro minerais, mais potássio, microminerais e mais tanino e óleo essencial. Deixa eu falar um pouco do tanino, porque o tanino a gente vai ter que vender essa ideia também, né? Então, nós utilizamos o tanino Bipro, né? Bipro BX, né, a marca comercial dele, né? Que são compostos polifenólicos, né, encontrados em várias partes da planta, né? Como caule, folha, raiz e fruto, né? É o que dá aquele amargo, né? Aquele gosto de amargo, né? Então, a ação no rumen desses taninos, né? No caso aqui são seleções de 2 ou 3 taninos só, né? Onde eles fazem um maior controle de pH, né? Também atuam como se fosse um ionóforo, né? Controlando o pH, reduz a atividade da urease, né? Controla também aquelas bactérias que degradam já a proteína, né? E reduz a produção de amônia, né? Então, e consequentemente, né? Melhora o aproveitamento da proteína, né? Porque eu vou ter um aumento de proteína metabolizável, né? O que quer dizer isso aí, né? Que eu posso fazer uma dieta com mais ureia e menos proteína, tá? Então, eu posso reduzir o custo da dieta utilizando um aditivo desse, tá? Vou ter maiores ganhos de peso e conversão alimentar, né? Então, é essa a proposta, né, que o tanino faz, né? Substituindo ionóforos e antibióticos e utilizando um aditivo natural, né, que faz a mesma coisa que esses aditivos fariam, tá? Tá aqui um trabalho, né, mostrando, comparando com monenzina e o tanino com monenzina, né, ou ele sozinho, né? E o T4, né, com baixa proteína, né, com menos proteína. Então, a gente observa aqui, né, que a gente, quando incluiu o tanino, mesmo ele junto com a monenzina, ele melhorou o ganho de peso, né? Melhorou a conversão, né? O T2 é o tanino e a monenzina, né? A conversão foi um pouquinho inferior aqui, né? Porque ele abriu um pouco o consumo, né? Mas no tratamento dele sozinho, sem a monenzina, ele abriu o consumo ainda mais, mas como ele aumentou ainda mais o ganho de peso, né? A gente teve uma eficiência alimentar melhor, tá certo? Tá? Então,
Talvez aqui a gente possa avaliar assim, não teve tanta diferença significativa, né? Utilizando ele ou sozinho, ele comparado com monenzina, ou ele comparado com a mistura de monenzina mais tanino. Então, justifica aqui dizer, né, que realmente ele pode ser utilizado em substituição, tá? Tanto é que hoje tem o pessoal, né, da onde a gente está utilizando esse aditivo, vai utilizar esse aditivo, diz que tem mais de 2 milhões de bovinos, né, é, em confinamento utilizando esse aditivo, né? Quer dizer, bastante significativo, né, comparado a nível de Brasil, tá? E aqui, carcaça inicial, né? Aqui já é carcaça descontado, não é o peso vivo, é a carcaça, né? Então a gente verificou que teve realmente um aumento de carcaça, né? Tá? No mesmo rendimento de carcaça, o ganho de carcaça aqui, né? 1,22, né? Então, mostrando também que não houve diferença, né? Eu posso utilizar esse aditivo sozinho mesmo, que eu vou obter os mesmos resultados, mesmo em dietas, né, desafiadoras, né? E nós temos também óleos essenciais, né? No caso da Grasp, né? Que é o Activio Premium, né? E o que o óleo essencial faz, né? Ele também tem uma atividade antimicrobiana, antioxidante, anti-inflamatória, né? São encontrados também no caule, folhas, raízes e frutos, né? Esses óleos essenciais, e tem uma ação no rumen de estabilização de consumo. Então, na adaptação, isso é bastante importante, né? Se eu tenho estabilização de consumo, eu vou ter menor variação de pH e menor risco de acidose também. Então, isso é importante. Você tem um produto que estabiliza consumo. O confinamento ele vai ter sucesso quando a minha curva de consumo é assim bastante regular, né? Não que tenha aqueles picos e depressão de consumo, que aí realmente o desempenho vai ser pior, o consumo de matéria seca é irregular, né? Vai dar um desempenho pior, uma variação muito grande de pH de rumen. Então, a gente conjugando óleo essencial com tanino, né? A gente vai ter estabilização de consumo, né? E melhor desempenho, né? Então, essas são as justificativas, né, da utilização desses dois aditivos, né, para a produção desse núcleo, tá? É com esse núcleo que a gente vai trabalhar em grandes confinamentos, tá? E o outro produto, que é o Confinúcleo BXN, né? Ele é para confinamentos onde o cliente quer que a gente coloque a ureia já dentro do núcleo, né? Para justamente facilitar esse operacional, né? Do núcleo mais ureia vai ser um pouco maior o volume, né, de inclusão na dieta, né? Então fica mais fácil até você jogar no vagão e ter uma homogeneidade melhor, né, da ureia e o núcleo, né? Tá? Essa é a única diferença do Confinúcleo BX para o BXN, né? Que é a inclusão da ureia. Com 370 gramas, eu vou ter em torno de 100 gramas de inclusão de ureia. Posso ir para 400? Posso, né? Que ainda vou ter uma dose satisfatória aí, né? De ureia, sendo que eu posso até abusar um pouco mais do uso da ureia com esse tipo de aditivos que nós temos aí, tá bom? Então, esses são os dois núcleos para a gente entrar em grandes plantas de confinamento, tá? Estabilidade e desempenho, né? É isso que a gente espera com a utilização desses núcleos, tá? Para finalizar, tenho aqui alguns slides sobre o aplicativo Confina Fácil que a gente vai oferecer, né? E também com uma porta de entrada para entrar nos grandes confinamentos, né? Então, é um aplicativo inteligente que permite o próprio tratador fazer a leitura e já ter na palma da mão dele a montagem do vagão, né, e a quantidade que ele vai fornecer de dieta para cada lote, tá? Porque o que define a eficiência do confinamento, né, a rentabilidade, chama-se eficiência biológica, que é o consumo de matéria seca por arroba produzida, tá? E como eu falei, a variação de consumo de matéria seca
é bastante importante, né? A gente ter uma regularidade de consumo de matéria seca. E esse aplicativo faz isso, né? Ele dá a quantidade exata, né? Certa, todos os dias. Por quê? Uma variação diária de 10%, né? A gente fica naquela gangorra, hoje come, amanhã não come. Aí come de novo e depois não come. Então, realmente reduz o desempenho em ganho de peso. Travou aqui para mim. Pedro, travou novamente. Travou para todo mundo. Caiu a conexão dele aqui, eu vou falar com ele aqui para entrar novamente. O pessoal, desculpe, voltou agora, né? Agora Voltou, retornou, Pedro. Pedro. Bom, pessoal, já estamos no final aqui. Espera aí. Ok. Até aqui vocês ouviram ou não? Ou não? Travou aí, Ouvimos uma Pedro? parte, Pedro. E agora? Estão ouvindo? Sim, Tá. Até essa parte vocês ouviram aqui ou não? Sim, Ah, sim. tá ok. positivo. Aqui também o consumo de matéria seca, né? Da variação. Foi aí que caiu, Pedro. Ah, tá. Então, o que acontece? Que quando ocorre a variação de consumo de matéria seca, né? A gente tem redução no ganho de peso e uma piora na conversão alimentar. Quer dizer, prejuízo, né? Então, é importante a gente ter o consumo da matéria, ter uma regularidade de consumo, né? Isso é bastante importante. Então, essa é a função do aplicativo, né? Porque não adianta só a gente ter um vagão, né? A gente tem que dosar na quantidade certa e distribuir a quantidade certa para cada lote. Então, essa é a função desse aplicativo, né? Onde nos confinamentos de maior porte, né? Com certeza todo mundo precisa, né, de uma ferramenta para orientar, né, o que jogar aquele dia para cada lote, tá? Então é isso. Quantidade certa é bastante importante. E o prejuízo ocorre quando a gente tem coxo limpo ou sobrando comida, né? Porque um dia de perda de comida são R$ 13, né? Então, se você tem aí um acúmulo de dia sim, dia não, perdendo comida, tá louco, né? Então, esse aplicativo ele se baseia no score de coxo, né? Que varia de -2 a 3, onde, dependendo a leitura, você vai aumentar ou diminuir, né? Travou de novo, né? Travou aqui para mim também. Travou sim. Pedro, Oi, travou no score, nas notas de coxa aí. aqui? A hora que você passou o slide, travou. Ah, tá bom. Bom, eu comentei sobre o que o aplicativo faz. Ele faz a leitura do score de coxo e aí vai orientar a quantidade de comida que vai reduzir nesse dia, se fornecida a menos ou a mais. Então, pode variar de reduzir em 15% e ou aumentar, né, cerca de 10%, né? Aqui mostrando uma leitura 3, onde vai reduzir em 10% a oferta, tá? Então, ele começa aqui na leitura do coxo, né, o aplicativo, vai fazer uma leitura 1 hora antes do trato, e o aplicativo vai mostrar os 7 dias anteriores, né? No caso desse lote, né? Então, ele teve uma variação na semana de 5,7 kg de matéria seca a 6,6, né?
e um consumo em percentual de peso vivo de 2 a 2,3, tá? Isso também dá indicativo se está comendo a quantidade certa ou não. Aqui o tratador vai fazer a leitura, né? Vai dar a nota, e depois que fizer a nota de todos os lotes, ele vai montar o vagão. Vai escolher o horário aqui, que a gente pré-determinou, né? E vai iniciar o trato. No caso aqui, a gente vai iniciar o trato das 8h30, só para mostrar aqui. Então, seria isso aqui, ó. Às 8h30 ele vai tratar 3 lotes, uma dieta de engorda, onde vai ser despejado 1.212 quilos, já baseado na leitura do coxo. No lote 1, vai despejar 538 quilos, no lote 2, 456, e no lote C8, 218 quilos, tá? Então, ele vai montar o vagão, montou o vagão aqui com essas quantidades de ingredientes, né? Aí você pode ir lá no vagão e fazer a programação, né? Aí montou o vagão, você vai distribuir. E aí você vai fazer a distribuição. Você pode programar no vagão também, ou trabalhar o vagão como se fosse uma leitura, uma balança só de leitura, né? Aí você que escolhe o sistema que vai trabalhar, que for mais fácil para o tratador, né? E no final ele vai produzir esse relatório para cada venda, né? Aqui já peguei um exemplo, já que um cliente, né, já fez uma venda desses 300 e poucos animais aqui, né? E aqui no quadradinho a gente marcou só arroba de entrada, arroba de saída, o ganho de peso que teve, né? Aqui ele teve uma curva de consumo bastante regular, né? Então gerou essa eficiência, né? Essa eficiência alimentar de 0,142, né? Consumo médio de matéria seca 2,57, foi bastante alta, e uma eficiência biológica também interessante, tá? E no final aqui, na parte de baixo, que tem o financeiro, né? Ele vendeu arroba 250, ele comprou também num deságio, né? Por isso que permitiu ele ter um resultado líquido bastante interessante, né? E o custo da arroba engordada é de R$ 154, né? Quer dizer, R$ 100 para cada arroba engordada, né? Então, é isso que ele apresentou. E além disso, né, o aplicativo também ele dá informações sobre estoque, né? Ele avisa quando tiver reduzindo o ingrediente. Isso, nos confinamentos que a gente passa aí, o cliente sempre fala, pô, o cara me avisou, só tem núcleo para amanhã, né? É bem desse jeito, né? E sempre falta algum ingrediente, né? Ele atualiza a diária, né? Todos os dias, além de dar uma curva de consumo de matéria seca, né? E avisa também quando esse consumo de matéria seca vai estar fora do esperado, tá? Então, é mais uma ferramenta, né? Já encerrando minha apresentação aí, é mais uma ferramenta que a gente tem para poder entrar em confinamentos e poder realmente colocar o pezinho dentro da fazenda, tá? Esse aplicativo vai estar disponível, né? E pode ser até uma porta de entrada, né? O aplicativo, né? Então, isso que a gente espera, né? Que a gente tenha sucesso, né? E possa entrar nesses confinamentos também com uma ferramenta, né? Que acho que é bastante importante, né? Porque não basta ter o vagão, a gente tem que oferecer também, já que a gente está oferecendo serviço, que a gente ofereça um serviço que ele possa visualizar que é um serviço que vai gerar resultado financeiro para ele, tá? Bom, Pablo, pessoal, era isso que dos produtos que a gente tinha a falar, né? A gente separou bem em cria, recria, né? E a terminação. Já está disponível já um teste, né? Eu terminei de preparar ontem à noite da semana passada, desculpa aí, mas uma correria grande, né? E é bom para ver se fixou mesmo, né? E hoje quero ver se eu preparo o teste dessa parte final de engorda, tá bom? Era isso, Pablo. Se tiver alguma dúvida aí, a gente está à disposição aí. Obrigado, Pedro, Pedro. Pessoal aí, fiquem à vontade aí para fazer as perguntas. Pedro Vinícius, bom dia. Bom dia, Mike, Michael. Bom Joia? dia, Marco. Vinícius, ontem você disponibilizou o treinamento do primeiro módulo, né? O PDF do primeiro módulo. Teria a possibilidade de você disponibilizar os outros aí, Pedro e Vinícius, né? Para a gente poder compartilhar?
Vou mandar, Maico, vou mandar. Tava esperando o pessoal responder, por isso que eu dei uma segurada, entendeu? Responder o Tá, questionário. tá. Precisava que para poder compartilhar com a turma aqui. Desculpe, foi um atraso meu, viu, Maicon? Ô Pedro, não, mas Imagina, Pedro, tranquilo. é as palestras, entendeu? Esse daí Ah, eu tá. já tinha, mas eu dei uma segurada aí porque o pessoal não tava respondendo. Queria que respondessem as palestras primeiro. É Ah, bom tá. ter material para estudo, né, Vinícius? Sim, sim. Bom, como ninguém falou nada, bom dia a todos, né? Pedro, Vinícius, a minha dúvida não é nem em relação a essa linha, né, de corte, não. Eu queria saber um pouquinho da ração de leite que a gente tem agora, o que que ela tem de diferente em relação à anterior, porque nós tivemos um aumento do custo dela aí de 12%, né, quase. E saber se realmente é muito diferente, o que que ela entrega, né? Se ninguém, claro, tiver alguma dúvida a mais aí em relação à linha nova aí de corte, né? E agora nós estamos usando a linha leite que é do Nordeste, a Bovmix 24 e a 22, Pedro, não mais a leite 22 e QI 24, né? É a questão da linha de leite. ah, a gente teve uma reunião há uma semana atrás, ou alguns dias atrás. Vai ser feito um ajuste nela ainda, sabe? Tá? Da linha de leite. Basicamente vai haver uma. É claro que já tem, como lá no Nordeste já tem rações que já fazem parte e já tem uma venda considerável, né? A gente não conseguiu fazer o ajuste, então estamos dependendo ainda da gente poder sentar e poder unificar. Então, o problema hoje se chama unificação, e é essa dificuldade que a gente está tendo ainda, sabe, Felipe? Mas em breve essa unificação vai ocorrer, né? Porque uma mesma ração que eu tenho aqui, né, que eu tenho lá, eu vou conseguir ter o é, mesmo uso aqui, né? O que vai diferir é uma ração 18, 20, 22, 24, né? Que basicamente vai ficar isso aí, né? 18, 20, 22 e 24. Então, tá faltando só definir que tipo de tecnologia, em qual nível de proteína a gente vai colocar mais tecnologia, tá? A princípio, a gente vai definir como a 22 e a 24 com mais tecnologia, né? E as outras, 18 e 20, né? A gente trabalhar com um pouco menos para ser rações que a gente possa trabalhar a campo, né? Com custo-benefício bom, sabe? Né? Com competitividade também, tá? Então, desculpe aí, mas ainda estamos em processo ainda de ajuste aí com o pessoal do leite lá de cima, tá? Mas vai correr logo, tá, Felipe? Mas é bom se apertar, viu? Só, Todo só caso é bom para apertar mesmo. só para ser Essa, ó, mais. aproveitando o gancho do Fantini aí, o Pedro, isso não é a realidade só do leite, né? Eu acho que é uma dificuldade que nós vamos encontrar em todas as linhas de ruminante aí. Proteinado, mineral, acho que o aumento aí foi agressivo do que nós tínhamos em mãos. Pessoal, Aumento de só, preço. só para ser mais claro aqui, até no que Pedro falou. Na linha de corte, é uma linha completamente nova, foi reestruturada, reformulada e é uma linha para a gente brigar com as principais empresas do mercado. Então, o foco da linha é resultado. A gente vai precisar se capacitar e, logicamente, como não é uma linha de preço, a gente vai ter que gastar mais saliva para fazer com que o cliente enxergue os benefícios. Em relação à linha de leite, o que é que aconteceu? A gente tinha a linha da Quali, essa linha saiu do sistema e entrou a linha que já existia no Nordeste. Porém, essa linha do Nordeste, como o Pedro falou, essa linha do leite, a gente ainda não fez esses ajustes. Então, foi só uma mudança do produto que era trabalhado aqui para o que era do Nordeste. O que é que eu posso fazer, Fanta, em relação a isso? É a gente pegar a formulação com o Celso do que era essa ração, por exemplo, a 24, que você até me questionou ontem, a 24 QI, que tinha disponível,
o que é que tem diferente na formulação da Bovimix 24 para a gente ver quais são os diferenciais dela para tentar ajudar a turma e explicar essa diferença de preço. Mas, como o Pedro falou, essa linha vai ser revista, vai ser reformulada num segundo momento para poder ficar no mesmo padrão, vamos dizer, da linha que foi feita agora da linha de corte. Certo. Mas os níveis, complementando aí, os níveis de garantia da linha Integral Nordeste, elas são mais completos que o da QI, tá? Justificando aí esse aumento. O pessoal também perguntou bastante da Mixer Pro 25 Plus ontem, que teve um aumento. Teve um aumento porque a gente padronizou a fórmula, os níveis de garantia já eram os mesmos do Nordeste, só que a pedido do Marquinhos não vai entrar nenhum subproduto. Então, é um produto que vai ser bem mais bonito no visual e vai desempenhar e vai entregar um resultado bem melhor também, tá? No proteico energético. Beleza. Turma, mais alguma dúvida? Pessoal, bom dia. Só uma pergunta. Nós já temos uma previsão de quando que o portfólio de bovinos já vai estar disponível para a gente repassar para os clientes? Luiz, a Raquel está trabalhando com isso. Ela ficou de ver, acho que até Vinícius conversou com ela ontem, para ver se conseguia liberar ainda essa semana, hoje. Só que estava com a demanda grande lá. Eu não sei se ela vai conseguir, mas a ideia é que no máximo no início da próxima semana vocês já estejam com esse material. Tá bom, obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Não tendo mais dúvidas, Pedro, muito obrigado. Em breve a gente programa outra rodada de treinamento. A gente agora já está com a linha disponível. Vamos para o campo. O Vinícius já deu algumas rodadas aí, já resultou em vendas. Vou até pedir para Vinícius, se você puder comentar aí, Vinícius. Você passou no nosso grupo lá. É importante até para a turma ver que, com argumentação técnica, a gente consegue entrar em clientes que estão usando uma tecnologia, vamos dizer, inferior. Isso aí. Na semana passada eu estava lá com o Gabriel e com a Mariana, e nós fomos visitar um cliente nosso já de grão inteiro, que tinha um número razoável de matrizes, e essas matrizes estavam consumindo um sal 60 da Comigo. Então eu conversei com ele, expliquei os níveis de macro e micro, o que uma matriz precisa, e ele era bem sucinto, preciso. Eu pensei até que não ia resultar em nada. A Mariana me mandou mensagem ontem falando que ele tinha fechado reprodução. Então, assim, ele saiu de um sal 60 e partiu com reprodução, só com argumentos técnicos, sem falar preço, sem falar nada. Ele trocou e por causa de resultado, né? Isso aí, velho. E o trabalho vai ser esse, pessoal. O Vinícius está à disposição. A gente aos poucos vai organizando a agenda dele aí. Pedro também vai estar disponível para a gente dar esse suporte no campo, porque, reforçando, é uma linha que é para entregar resultado. O trabalho com pecuária, de forma geral, ele é um trabalho um pouco diferente do cavalo, que é o nosso carro-chefe, que tem muitas avaliações que são mais subjetivas. E na pecuária, realmente é conta. A gente tem que saber fazer essas contas, esses exemplos que Pedro passou aí. A gente tem que aprender a fazer essas contas para poder sentar com os pecuaristas e fazer essas contas e mostrar custo-benefício. No mais, Pedro, muito obrigado. Obrigado, Vinícius, aí pelo depoimento. Doutora Maiara, muito obrigado aí por conduzir mais uma vez aí nosso link aí, a gravação do treinamento. Obrigado aí vocês pela atenção.
E a gente continua à disposição aí para as dúvidas que forem surgindo no decorrer aí das negociações, das visitas. Valeu, turma. Muito obrigado. Obrigado, Vinícius, pessoal. Ótimo mês para todo mundo. Obrigado, Vinícius, doutor. só um minutinho, Vinícius. Pode falar, quem é? Aquele produto que nós conversamos sobre o rock lá, você viu ou não? Ele me perguntou se vai ter na linha ou não. É o seu Ademir. Tá escrito só iPhone. Vai ter na linha sim, é o Mixaden Guarda Plus, ô Pablo. É o que você me perguntou hoje cedo. Eu tava para terminar o treinamento aqui, eu já vou ver por que ele ficou fora. Mas ele vai ter sim. Tá, ok, então. Obrigado, Pablo. Obrigado, Vinícius. Valeu, Ademir. Abraço, Ademir. Abraço, pessoal. Abraço, pessoal. Bom final de semana. Valeu, turma. Falou, companheiros.